Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui na oferta de mais uma turma da disciplina de análise, projeto, desenvolvimento e avaliação de jogos educativos, da pós-graduação, né? É uma disciplina aí que está sendo feita a terceira oferta, né? Então, vocês são a terceira turma do pós, que estão participando da disciplina. Essa disciplina foi uma disciplina que eu ajudei a construir aí, quando nós estávamos construindo a pós, e ela tem um foco aí de explorar um pouco o processo de construção e utilização de jogos no contexto educacional, e tem aí a ideia também de nós entendermos um pouco os conceitos, né, que se usa na questão de jogos na educação, entender um pouco mais profundamente o que é um jogo educacional, o que é aprendizagem baseada em jogos, o que é gamificação, porque isso até na própria literatura, muitas vezes, há uma certa confusão, né? O pessoal, às vezes, mistura um pouco, né? Muitas vezes o pessoal fala gamificação e, na verdade, está aplicando aprendizagem baseada em jogos, né? Então, a gente tem que fazer uma definição mais aprofundada, né? Fazer um estudo, o foco da disciplina é fazer um estudo mais aprofundado desses conteúdos para que vocês tenham uma noção, né, do que é cada um desses conteúdos, do que é jogo educacional, o que é jogo sério, do que é aprendizagem baseada em jogos, o que é gamificação. Vocês vão conhecer um pouco também aí de alguns ambientes para desenvolver jogos, né? Então, assim, jogos simples, né? Até porque a ideia nossa aqui não é formar nenhum desenvolvedor de jogos, mas é dar um overview aí sobre a possibilidade de desenvolvimento de jogos, né? Então, nesse sentido, que nós vamos aí fazer um trabalho na disciplina. E, ao longo da disciplina, também nós vamos fazer algumas aí aplicações práticas, né? Nós vamos aí exercitar um pouco aí a questão de construção de jogos, desde a concepção aí do projeto inicial até a construção numa ferramenta de desenvolvimento de jogos, né? Uma ferramenta simples, né? Eu vou apresentar algumas ferramentas simples para vocês e vocês vão aí se dividir em grupos e produzir alguns jogos aí ao longo da disciplina. Mas a ideia é que seja um processo aí relativamente tranquilo, até porque acho que todo mundo já está aí na correria aí da conclusão do TCC, né? Então, sabe que TCC toma tempo, toma energia de todo mundo. Então, a ideia da disciplina é realmente não ser tão complexa para que vocês não tenham prejuízo aí nas outras atividades que vocês estão desenvolvendo ao longo do curso aí. Deixa eu compartilhar um pouco aqui a minha tela. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aí que nós vamos ver ao longo do processo, né? Boa noite, Ana, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão do Moodle, né? Então, nós temos aqui a disciplina no Moodle, né? A disciplina de análise, projeto de desenvolvimento e avaliação de jogos educativos. Eu divido a disciplina em abas, né? Então, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, na primeira aba aqui eu tenho a apresentação da disciplina, explicando um pouco do que é a disciplina e da ementa dela. Aqui, o nosso horário de atendimento, né? Então, quando vocês precisarem de atendimento, vocês podem entrar em contato comigo no e-mail, e eu tenho também um chat no Skype. Então,
são os meios aí que eu costumo atender aí os alunos, né? Aqui na aba Materiais de Aula, eu vou disponibilizando todas as aulas, então nosso slide da aula de hoje já está disponível aqui para vocês. Nos materiais de apoio, eu coloco algumas leituras aqui, algumas itens, né, que nós vamos usar ao longo da disciplina. Então, esse modelo de Game Design Document que nós vamos usar aí na disciplina, na hora que nós estivermos fazendo a proposta do projeto do jogo educativo, né? E a ficha de avaliação, ao final, também nós vamos usar. E as nossas entregas vão estar aqui na aba Atividade. Então, conforme for chegando as atividades, eu vou lançando aqui no Moodle, vou deixar para vocês fazerem as entregas aqui. No caso do trabalho, onde vocês vão produzir o projeto do jogo e onde vocês vão apresentar o jogo finalizado, vai ter a entrega aqui da atividade e vocês também vão fazer a apresentação no dia. Mas aí, quando estiver mais perto da apresentação, quando estiver mais perto dos trabalhos, nós vamos conversando sobre o assunto. Tudo bem, pessoal? Então, agora vamos começar a conversar um pouco mais especificamente da disciplina, né? Então, vou mostrar algumas coisas das disciplinas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma consideração, vocês dão um toque, porque eu não estou vendo a tela, porque eu estou com tela cheia, certo? Então, como eu disse para vocês aí no começo, meu nome é Wilton, né? E nós vamos trabalhar aí na disciplina de análise, desenvolvimento e avaliação de jogos educativos. Então, o que nós esperamos dessa disciplina, né? Então, fazer a inserção do jogo como uma ferramenta, uma tecnologia dentro do contexto escolar, né? Além disso, nós vamos aprender técnicas para levantar requisitos e projetar jogos de uma maneira organizada, voltada ao ensino, e também nós vamos entender um pouco de como avaliar esse jogo, levantar os requisitos, não necessariamente diz respeito somente à questão do projeto do jogo, mas também a questão de você conseguir observar um repositório de jogos, existem muitos repositórios de jogos educativos, ou a partir de um jogo já existente, você conseguir inserir esse jogo já existente no contexto de um projeto de ensino, né? Então, a ideia da disciplina não é somente a questão de você fazer jogos ou de você conduzir aí um projeto de jogo, mas também te dar possibilidades de você analisar quais jogos já existentes podem ser consumidos, sendo eles jogos educacionais ou não. Nós vamos estudar algumas ferramentas, né? Então eu vou passar para vocês aí algumas ferramentas, né, de desenvolvimento de jogos gratuitas e que sejam de fácil operação, né? Então nós não vamos trabalhar com ferramentas aí muito complexas, né? Porque a ideia é que vocês desenvolvam jogos mais simples e também a gente parte do princípio que vocês não são desenvolvedores, vocês não são programadores. Vocês tiveram até a disciplina de lógica lá no primeiro semestre, mas não foi com foco necessariamente de que vocês se tornassem aí desenvolvedores, né? Então, para que todo esse uso dessa tecnologia e essa abordagem? O intuito disso é realmente despertar interesse do aluno, né? É ter mais uma possibilidade aí, mais uma ferramenta para aumentar a motivação do aluno. Então, nós temos que buscar entre as várias tecnologias hoje existentes no mercado o melhor conjunto de tecnologias para obter o maior engajamento dos alunos. Essa é a questão, né?
que nós temos que ter em mente? Nós temos que saber que nós não somos somente alguém que vai vomitar o conhecimento, que vai passar o conhecimento dentro da sala de aula e o que o aluno não sabe nada. O aluno ele já tem uma grande experiência de vida, ele tem várias vivências, né? Então, diante dessas diferentes vivências dos nossos alunos, nós temos que adotar diferentes ferramentas aí no processo de ensino-aprendizagem. Então, a ideia de você utilizar jogos, né? Seja utilizar jogos prontos, seja desenvolver jogos, ou também a possibilidade de você desenvolver, propor o desenvolvimento de jogos aí baseado em conteúdo, em conceitos a serem estudados pelos alunos, são abordagens aí que são estudadas ao longo do processo aqui da disciplina. Então, quais são os nossos objetivos, né? Compreender um pouco o processo de desenvolvimento, usar as ferramentas disponíveis na internet e incentivar que vocês desenvolvam aí jogos dentro do período da disciplina. Então, a disciplina ela foi construída, ela foi pensada nesse sentido, né? Vocês têm um conhecimento de algumas ferramentas gratuitas aí na internet, né? Por que nós sempre falamos de algumas ferramentas? Porque na área de tecnologias e ferramentas surgem e desaparecem de uma maneira muito rápida, né? Então, acho que o grande segredo, tanto para nós que estamos dentro de sala de aula, quanto para os nossos alunos, é o conceito de aprender a aprender, né? Então, nós temos que ter uma base conceitual forte de uso de tecnologia, do que embasa a construção de novas tecnologias, e a partir disso nós conseguirmos aí, quando as tecnologias vão surgindo, a gente conseguir aí aprender de maneira bastante rápida e eficiente essas novas tecnologias, né? Então, a ideia da disciplina também é nesse sentido, né? Então, nós temos aí o cronograma de aulas, né? Então, nós vamos trabalhar o nosso cronograma de aulas aqui, né? Então, dia 25 hoje, né? Vou fazer uma apresentação da disciplina, né? Vou fazer uma discussão sobre os pressupostos, hein? Então, eu espero que vocês façam considerações também aí dentro do decorrer da disciplina. É bastante importante que vocês também façam as considerações e participem, né? Porque é bom saber um pouco da visão de vocês e da experiência de vocês sobre determinados assuntos, até porque a maioria das pessoas hoje joga e tem uma visão singular da experiência de jogar, né? Então, por isso que é sempre bom eu ter o feedback de vocês aí, das experiências de vocês, né? E vou falar um pouco das etapas da construção dos jogos, de maneira geral, né? Na aula de hoje. No dia 4, né? No dia 4/3, daqui 15 dias, né? Porque nós vamos ter o feriado de carnaval, então, na verdade, nós vamos ter aula na próxima sexta, né? Nós não vamos ter problema com o feriado de carnaval, porque o IFE não vai ter aula de segunda a quarta, só na próxima semana. Então, sexta-feira nós teremos aula normal. Então, nós vamos discutir um pouco aí, vamos fazer algumas análises aí e tentar fechar uma definição do que é jogo. Por quê? Porque existem inúmeros autores dentro da academia e cada autor costuma ter uma visão de uma definição do que é jogo. E nós vamos buscar essas diferentes visões para que nós possamos construir uma visão conjunta aqui, né, da nossa turma aqui, da disciplina, para que a partir dessa definição conjunta a gente vá trabalhando aí os próximos passos baseado nessa definição que nós vamos construir aí
na aula do dia 4. Daí, na aula do dia 11, eu vou trabalhar um pouco aí, mostrar para vocês um pouco dos elementos de jogos eletrônicos, né? E mostrar alguns repositórios também aí, onde vocês podem buscar algum desses elementos na hora que vocês forem desenvolver aí os jogos de vocês. Até porque, como nós vamos fazer um desenvolvimento de um jogo pequeno e rápido, a ideia é que vocês consumam recursos já existentes na internet. Vocês não tenham que gastar tanto tempo e energia na construção de elementos aí que vocês vão utilizar nos jogos de vocês, né? No dia 18, nós vamos debater um pouco o conceito de jogo eletrônico educativo. E dentro desse conceito de jogo eletrônico educativo, também vamos debater aí uns conceitos aí de gamificação, aprendizagem baseada em jogos. Então, dentro dessa aula aí, nós vamos discutir um pouco, né, sobre esses conceitos aí. Lembrando que todos os conceitos que nós vamos ver aqui são muito amplos, né? Então, vocês quiserem se aprofundar em cada conceito, existem inúmeras leituras que vocês podem fazer para que vocês consigam ter uma visão mais aprofundada. Pelo nosso tempo de aula, né? Até porque as nossas aulas são remotas, eu vou procurar trabalhar um tempo um pouco menor com vocês, porque assistir aula remota muito longa realmente é mais cansativo, né? Já fizemos experiências aqui com os alunos, tanto da graduação quanto do técnico, do ensino médio, mais do que 2 horas de aula, realmente esgota tanto o aluno quanto os professores. Então, a ideia é que nós fiquemos no máximo em cada aula 2 horas, né? E depois aí eu posso até deixar algumas sugestões de leitura, né? Para que vocês façam leituras ou alguns vídeos complementares aí para vocês irem complementando aí os assuntos, né? Daí no dia 1 e no dia 8, o que nós vamos fazer? No dia 1, no dia 1º de abril e no dia 8 de abril, nós vamos fazer a apresentação do Game Design Document e do Storyboard. Então, aqui nessas 2 aulas, então, vocês vão apresentar aí, vão formar os grupos, né? Então, eu acho já interessante que vocês já vão formando os grupos, né? Para ir pensando em possíveis ideias, aí, possíveis propostas para a construção de jogos, né? Então, na aula do dia 25 aqui, eu vou mostrar para vocês aí como pensar nos requisitos de jogos, como construir esse Game Document Design, vou mostrar para vocês aí todo o processo aí para que vocês consigam fazer essas apresentações aí do projeto de vocês. Aí vai ser um projeto onde vocês vão descrever um pouco do que vocês vão fazer aí dentro do projeto de vocês. No dia 9, que vai ser... Então, dia 9, ele vai ser um sábado letivo, certo, gente? Então, eu vou deixar para vocês aqui, e vou até disponibilizar depois no Moodle, lá na aba Materiais de Apoio, essas apresentações dessas ferramentas que vocês vão acompanhando, né? São playlists, né? de desenvolvimento de jogos utilizando o Stencil, né? Que é uma ferramenta de programação baseada em bloco. O App Inventor também ele é uma ferramenta de desenvolvimento baseado em bloco, mas o App Inventor ele vai gerar um aplicativo mobile e o Stencil ele vai gerar um aplicativo web ou desktop. Nós temos também a ferramenta GDevelop, ela também vai gerar aí
jogos para diferentes plataformas. O GDevelop ele é já baseado em lógica proposicional. Então, você tem dado uma condição, né, um conjunto de condições, você tem uma ação, né? Então, é uma ferramenta bastante interessante. E a RPG Boss também, que é uma ferramenta também baseada em lógica proposicional. Então, elas são ferramentas bastante intuitivas, né? Nas próximas 3 aulas, eu vou deixar livre para vocês construírem, né? Então, vocês poderiam até, de repente, em cada uma dessas datas, né? Vocês irem assistindo um conjunto de apresentações aqui e para que vocês construam, né? Pelo menos um dos tutoriais aí, dos 4, né? Que foram apresentados, um dos tutoriais para fazer a entrega, né? Então, daí nós vamos pôr lá no Moodle lá um link para vocês fazerem a entrega. Então, vocês vão ter aí até o dia 7/5, né? Então, que vocês não teriam esse encontro nosso aqui, né? Mas sim, vocês estariam trabalhando em cima desses tutoriais. Ah, professor, como que vai controlar a presença daí? A controle da presença desses 4 dias vai ser a entrega da tarefa. Então, quando vocês fizerem a entrega da tarefa, vocês terão as presenças confirmadas aqui nesses 4 encontros. Daí, os próximos encontros também, vocês já vão estar produzindo jogos de vocês, né? Então, até o dia 21/5, vocês vão estar produzindo jogos de vocês. Ah, professor, como que eu vou ter presença nessas aulas? Do mesmo jeito, no dia que vocês apresentarem o jogo, vocês vão ter aí a presença nas aulas. Eu posso até marcar a reunião nesses dias, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Então, grupos que queiram tirar alguma dúvida, queiram trocar alguma ideia, vocês me mandam e-mail antes e eu marco a reunião aí para nós conversarmos, tirar algumas dúvidas da produção de jogos. Daí, dia 27/5 e dia 3/6, os grupos vão apresentar os jogos, certo? No dia 10, eu vou conversar com vocês aí sobre técnicas e avaliações de jogos educativos. E no dia 11, eu vou fazer aí um sorteio, né? Para que, por exemplo, o grupo A produziu um jogo, o grupo B produziu outro jogo. Então, de repente, o grupo B vai avaliar o jogo do grupo A e o grupo A vai avaliar o jogo do grupo B. Então, vocês vão fazer essa avaliação, vão subir essa avaliação no Moodle, também, né? Vão fazer essa entrega. E no dia 24, nós vamos trocar uma ideia aí sobre as considerações que vocês tiveram aí nas avaliações que vocês realizaram. Então, basicamente, nós vamos partir desse conceito aqui, né? Então, nós vamos pensar aí, a primeira entrega nossa vão ser aí os conceitos, né, de jogo eletrônico. Então, quando você produzir aí um jogo eletrônico, você tem que aplicar os conceitos. Nós vamos trabalhar depois aqui a produção, né, técnicas de produção de jogos eletrônicos, né? Então, vocês vão aplicar essa produção, né, as técnicas de produção. Vocês vão analisar as técnicas, né, de avaliação de jogos educativos, vão produzir, né, a documentação, depois nós vamos ter aí as apresentações, né, a produção dos jogos, a apresentação dos jogos produzidos, a avaliação dos jogos produzidos e a discussão. Então, esse vai ser o nosso ciclo de trabalho aqui, né? Então, nós vamos trabalhar dentro desse ciclo de trabalho aqui. A nossa disciplina vai ocorrer dentro desse ciclo de trabalho aqui.
Então, como nós vimos, né, os trabalhos propostos, o primeiro é a produção do Game Design Documento, né, ou Storyboard. Então, vocês vão ver que existem duas maneiras, né, de eu registrar aí como um projeto de jogo, o que eu pretendo fazer dentro do meu jogo, no projeto, né? Daí, o segundo trabalho vai ser a produção e entrega daqueles tutoriais, né, que eu mostrei para você, aqueles 4 tutoriais. Então, vocês vão, de preferência, assistir um, né? O bom seria vocês assistirem todos para vocês terem uma visão geral da ferramenta, mas a produção vocês poderiam optar por um deles. Não tem problema, vocês poderiam optar por um deles e usando a ferramenta que vocês gostaram mais e fazer a entrega. Daí a terceira, né, vai ser a terceira avaliação, vai ser a produção do game, né, do jogo educativo que vocês propuseram no Game Design Document. Depois vocês vão fazer a apresentação, né? Então, no dia da apresentação, vocês vão fazer a entrega do jogo que vocês produziram no Moodle e vocês vão apresentar para nós aí nos dias de apresentação. E depois nós vamos ter aí a discussão dos resultados da avaliação efetuada. Então, aquela avaliação, né, que eu falei para vocês que vocês vão subir no Moodle, que vai ser sorteado que grupo vai avaliar quem. Então, depois essa entrega dessa avaliação e a discussão comporão a nota final de vocês. Então, os grupos podem ter até 4 elementos, certo? Então, aqui o primeiro trabalho de 0 a 1, o segundo trabalho de 0 a 1, o terceiro trabalho de 0 a 2, o quarto trabalho vai ser de 0 a 4. E o quinto trabalho entre 0 e 2 pontos. Então, na verdade, a nossa nota vai ser somativa, né? Então, conforme vocês forem fazendo as entregas, vocês vão construindo o 10 aí para o final do semestre, certo? Então, a ideia é que vocês não tenham uma prova prática, uma prova teórica, que tenha que ficar decorando conceito e escrevendo conceito lá, papagaiando conceito. A ideia é que vocês apliquem os conceitos que nós vamos estudar aí ao longo do curso. Eu vou avaliar vocês pela caminhada de vocês aí ao longo da disciplina. A ideia sempre do nosso curso foi essa, valorizar o caminho que vocês seguem ao longo do semestre. Então, aqui, algumas sugestões de leitura, certo? Eu dou algumas sugestões de leitura aqui para vocês começarem a ler. Eu acho que é bastante interessante. Tanto os games de educação como os aprendizagens baseadas em jogos tem na biblioteca. O Informática Aplicada na Educação também existe na biblioteca. Vocês podem retirar na biblioteca, vocês podem fazer empréstimo na biblioteca. O artigo que fala sobre técnica de avaliação de jogos educacionais, eu já disponibilizei, além desse link aqui, eu já disponibilizei no Moodle também. Então, se vocês quiserem dar uma lida no artigo, também está disponível no Moodle. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza, professor. Então, joia. Então, beleza. Então, vamos para a próxima etapa da aula. Algumas reflexões aqui. Primeira, na concepção de vocês, na experiência de vocês, jogos de tabuleiro ou gincanas são utilizados no processo de ensino-aprendizagem?
vocês quanto aluno, ou quanto, não sei, quem tanto já atua como professor, vocês já tiveram essa experiência tanto como aluno como professor, o uso de tabuleiro ou de gincana no processo de ensino-aprendizagem? Normalmente, professor, estou dando aula na educação básica, eu tento puxar bastante estratégia de jogo na forma desplugada, sabe? Entendi. Ensinar a criançada a trabalhar, compreender o mecanismo do jogo e criar, né, a dinâmica desplugada na sala de aula, e Entendi. depois faz o vice-versa, né? Eles começam a curtir mais o jogo, ver o jogo de uma forma mais profunda um pouquinho, né? Compreender mais. Então, funciona bem. Legal. Uma das coisas que a gente costuma ver bastante projetos, né, com jogos, é principalmente quando se fala em jogo de xadrez, jogo de estratégia, né, que desenvolve raciocínio, né? Então, por exemplo, muitas escolas aí têm projetos aí baseados em jogos, no aprendizado de xadrez, né? Algumas escolas utilizam jogos de tabuleiro também. Então, por exemplo, eu quero ensinar questão de matemática para os alunos, conta, ensinar a questão de manipulação de dinheiro, então banco imobiliário, jogo da vida e alguns outros jogos aí que trabalham um pouco com questão de dinheiro. Eu já vi também algumas escolas trabalhando para questão de estratégia, o jogo War também. Então, a gente tem assim algumas experiências aí, a gente já conheci algumas experiências aí também na área de jogos de tabuleiro. E como o Hugo disse, também as atividades desplugadas, né? Então, hoje também aí a ideia de você começar trabalhar aí dinâmicas desplugadas aí para você trabalhar alguns conceitos básicos aí de raciocínio lógico, computação também estão sendo bastante utilizados, né? E a criançada gosta bastante, né? Porque sai daquela dinâmica de estar sentado na carteira, olhando para a lousa, copiando matéria, decorando a matéria. Então, isso aí também é bastante positivo, né? Que a construção do conhecimento, então, se nós pegarmos o conceito lá da teoria da informação, a construção do conhecimento é baseada no conceito de você receber a informação e você conseguir compreender essa informação e aplicar essa informação na resolução de outras situações, problemas, né? Então, o conhecimento, você realmente ter conhecimento é você ter um conjunto de informações e entender esse conjunto de informações de modo que você consiga aplicar esse conjunto de informações à resolução de outros problemas. Então, isso, no caso, seria conhecimento, né? Então, nesse sentido, você trabalhar aí diferentes abordagens na hora de você transmitir informação e trabalhar aí a aplicação dessa informação na resolução de situações, problemas, é bastante interessante quando você utiliza jogos ou gincanas também, né? Já vi muita gincana, passa-repassa, escolas fazem umas gincanas aí bem interessantes aí, tem relatos bem interessantes, né? E na concepção de vocês, os games podem ser uma opção no recurso para ensino-aprendizagem? Não sei se tem muito a ver com a pergunta que você fez, professor. Pode falar, fique à vontade. Mas eu estava pensando aqui nessa dinâmica, né, de compreender estratégias, né, e criar uma certa
dinâmica para poder, né, trabalhar, compreender essas relações entre a estratégia e montar um jogo para um produto final que outra pessoa vai usar, né? Outras pessoas vão ter que gostar do que o outro fez, né? O designer ou o produtor do jogo, né? E na escola eu estava fazendo uma brincadeira com a criançada de fazer prototipagem de palavra cruzada, em inglês. Ele falou, Legal. vocês vão montar uma palavra cruzada com as palavrinhas em inglês e os seus colegas os outros grupos que vão utilizar, né? Aí cria uma certa tendência de, ao mesmo tempo, competir e competir tendo que ter uma avaliação positiva dos colegas, né? Através do produto, do protótipo, né? Do que andaram realizando, né? A estratégia do xadrez também, eu fiz com um xadrez mais simples, só com reduzir o número de peças, né? Para a criançada fazer de matemática também, né? Tipo soma, subtração, divisão. Falei, vamos inventar um jogo com uma estratégia de passo a passo, onde você chega numa contagem de casa, né? Algo assim quase incerto, é lançar uma ideia que às vezes a gente não sabe onde vai chegar, né? Mas através da cabeça da criançada, da visão deles, surgiu umas soluções bem legais, sabe? Essa dinâmica, né? De uma competição de prototipagem, de elaborar uma estratégia para ter um produto, né? São atividades assim práticas que a gente vê que a criançada desenvolve bastante coisa, além do início, que é iniciar a estratégia, soluções que a gente nem imagina que existem, eles têm uma boa noção de resolver o problema, né? O invisível, né? Sim. É bem legal. Bem legal mesmo. Você já está trabalhando com eles aí, bem a questão da dinâmica aí que nós estamos pensando aí na disciplina, né? Então, é bem bacana mesmo. Então, vejam que a parte inicial, né, você falou de prototipagem, você já falou de uma série de técnicas aí que já são da área de desenvolvimento de jogos ou da área de desenvolvimento em geral, tanto de produtos computacionais como de outros produtos que você já está trabalhando com eles. Então, veja que são conceitos que eles vão aí levar para o resto da vida e que eles vão utilizar no resto da vida, né? Então, essa ideia aí de realmente produzir coisas, né? Que é o que o mercado cada vez mais vai pedir dos nossos futuros alunos, né? Eles produzirem coisas, né? Então, aqui nós vamos trabalhar com alguns pressupostos na nossa disciplina, né? Então, nós vamos assumir algumas coisas aqui que vão nos guiar, né? Então, o jogo ele tem que ser atrativo, ele tem que ser motivador, interessante, ele tem que ser um jogo aí que faça com que realmente os alunos tenham interesse em jogar, né? Eles se sintam motivados a jogarem, né? Porque uma das coisas muito complicadas aí que nós temos na questão de jogos, no desenvolvimento de jogos educativos, é que o pessoal pega um jogo convencional, certo? E a partir desse jogo convencional põe um conteúdo educativo, mas não dentro da mecânica do jogo. Põe esse conteúdo educacional meio como um apêndice, né? Então fica meio deslocado aquele conteúdo educacional, às vezes fica como fosse um pedaço à parte do jogo e em vez de ele estar na dinâmica do jogo, na verdade ele termina travando o jogo, né? Ele termina saindo do jogo para o aluno ver aquele conteúdo. Então, em vez de ele ser motivador, ele é extremamente chato, né? Ele se torna extremamente desmotivador.
Então, uma das coisas que nós temos que olhar na hora que nós formos produzir jogos ou escolher um jogo para aplicar aí dentro do contexto de ensino-aprendizagem é que o conceito a ser explorado, os conceitos a serem explorados dentro do jogo devem ser parte da história do jogo, deve fazer parte da mecânica do jogo, ser parte da jogabilidade, do gameplay do jogo. Se isso não ocorrer, fica muito difícil realmente aí os alunos gostarem do jogo, né? Então, realmente, se nós não trabalharmos essa questão aí de o jogo ter o que nós queremos trabalhar, um conteúdo educativo dentro da história, da mecânica do jogo, fica bastante difícil, né? Então, esse é um dos pressupostos que nós vamos assumir aqui dentro do nosso curso, né? Então, para isso, nós temos que analisar aí muito o projeto pedagógico. Então, eu quero trabalhar com os alunos a história do Brasil. Então, eu tenho que analisar muito que pontos da história eu quero trabalhar e como eu vou trabalhar esses pontos aí, como esses pontos que eu vou trabalhar dentro do jogo fazem parte do meu objetivo pedagógico e como eu vou explorar isso. Tem um jogo que eu gosto, que é muito legal, foi produzido por uma equipe de uma universidade, e eu acho muito legal, e é um jogo que tem para celular, chama-se Detetives da História. Ele é baseado num jogo que já existia, né? Então, que também já era um jogo meio que educativo, que era um desenho educativo, e fizeram a versão brasileira, e se chama Detetives da História, né? Então, se vocês quiserem, pode baixar, ele é um jogo para Android, e vocês vão achar bem interessante. Ele já dá ideias aí de vocês produzirem jogos. Então, é uma das coisas boas que vocês podem fazer aí ao longo do curso para começar a ter algumas visões aí, é procurarem alguns jogos educativos e tentar jogar para vocês verem o que é legal e o que não é legal. E esse Detetives da História eu recomendo como um jogo bacana aí, que dá para vocês olharem e jogarem para terem ideias. Então, agora, nós vamos aqui dar uma olhada num vídeo falando aí, numa reportagem falando sobre a produção de jogos. Que tal unir o útil ao agradável a favor da educação? As crianças são loucas por tecnologia, não são, não? Isso preocupa muitos pais que se veem obrigados a impor limites para que o excesso de vídeos, jogos e internet não atrapalhe os estudos. Então, por que não aproveitar todo esse interesse que eles já têm na tecnologia exatamente para educar? Olha, já tem muita gente apostando nisso, viu? Acredite, os jogos eletrônicos podem ser uma maneira eficiente e divertida de ensinar. Quer ver como? Eu também. A gente mostra agora no Globo Educação. Eu acho que é razoável passar 3 a 4 horas jogando videogame por dia. 5 horas jogando videogame é muito pouco. Eu jogo de vez em quando apenas por entretenimento. Não conheço nenhum videogame relacionado à matéria que eu estudo. Seria muito bom ficar jogando videogame e ao mesmo tempo que eu tô jogando, estar aprendendo, ia ser demais.
As crianças e jovens de hoje já nasceram no mundo digital e têm facilidade para se comunicarem usando o celular ou o computador. A interatividade dos jogos eletrônicos é sedutora e muitos estudantes passam horas em frente à tela. Será que isso faz com que eles deixem de lado o dever de casa? Será que os jogos eletrônicos são mesmo o grande vilão dessa história? Como a escola pode usar as mídias digitais e o videogame a favor da educação? Os professores aqui do Colégio Estadual Senhor do Bonfim utilizam alguns recursos digitais em sala de aula, mas o que a gente veio saber é se esse pessoal do terceiro ano joga videogame e se eles acham que dá para aprender com os jogos eletrônicos. Oi, gente. Tudo bom? Vamos lá, então. Vamos à enquete. Levanta o braço, por favor. Quem aqui joga videogame todos os dias? Quem joga mais de 1 hora por dia? 1, 2, 3, 4. Quem não joga todo dia, mas quando joga várias horas por dia? 1, 2, 3. Quantas horas você joga, mais ou menos? Depende. Tem vezes que é 12 horas. 12 horas? Tem vezes que eu passo 2 dias jogando direto, só para comer, ir em banheiro. Você não fica depois se sentindo mal? Não, o corpo já se acostumou. E se o sono vê que tá pegando mesmo, eu durmo meia hora, 1 hora de relógio e depois volto a jogar de novo. Leonardo, que jogos você costuma jogar? Principalmente futebol. Alguém tem um game educativo? Não? Já ouviram falar? Se não me engano, era para poder ativar os anticorpos do organismo do boneco. E eles faziam as defesas com os anticorpos. E era bacana? Era bacana, mas era chato. Então agora eu vou com esse pessoal aqui conhecer o Centro Juvenil de Ciência e Cultura aqui de Salvador e testar alguns games educativos. Vamos? O Yuri é coordenador geral do Centro Juvenil de Ciência e Cultura e a Carla é diretora desse centro aqui que a gente veio visitar, né? O Centro Juvenil de Ciência e Cultura são uma iniciativa de educação integral da Secretaria Estadual de Educação. A ideia é ter uma escola sem alunos formalmente matriculados que atenda alunos regularmente matriculados em outras escolas, alunos do ensino médio da rede estadual, e que proponha inovação pedagógica. A vida dos meninos é conectada. Então, se a gente traz essa conexão mais para uma experiência pedagógica, acho que a gente tem muito a ganhar. E os professores? Vocês têm uma capacitação para eles? Porque, afinal de contas, a gente sabe que eles estão mais atrasados, a gente pode dizer assim, do que os alunos em tecnologia. Existe essa necessidade, os professores eles têm também essa vontade de ver como eu posso fazer uma aula diferente. O centro acabou se tornando uma referência a isso. Então, os próprios professores trazem os seus alunos para cá. Quando os professores chegam com os alunos, tem uma coisa bacana, que aí você rompe de vez com aquela história do professor como detentor do conhecimento. Ali ele está de uma forma mais horizontalizada, aprendendo com o aluno, percebendo que, no final das contas, o trabalho dele vai virar um trabalho de mediador de conhecimentos. De maneira geral, a gente pode dizer que os games educativos ainda não têm o poder de sedução do jogo eletrônico que eles estão acostumados a jogar, que é só diversão? Tradicionalmente, os jogos educativos eram muito chatos, né? Então, esses jogos que a gente usa aqui são de uma parceria que nós desenvolvemos com a Universidade Estadual do Bahia, de um grupo de pesquisa lá, coordenado pela professora Linha Alves, que desenvolve esses jogos, chamados Comunidades Virtuais. E eles fazem um esforço de tornar os jogos educativos mais atraentes. Como desenvolver um jogo educacional que não seja chato, que não seja enfadonho, que não seja tosco, como eles falam, né? Então, esse é o grande salto que a gente aqui na Bahia vem tentando dar, né? Então, buscar desenvolver um jogo que tenha fins educacionais, que traga determinados conceitos escolares e que, ao mesmo tempo, preserve a narrativa que os jogos eletrônicos trazem e que preserve o que é básico no jogo, ser funny, ser divertido. Os jogos eletrônicos são uma forma de atrair os alunos e, ao mesmo tempo, são uma forma intuitiva e interativa de aprender.
Então, pessoal, aquilo que nós já falamos, né? O grande desafio é produzir jogos realmente que despertem interesse. E é aquilo que eu falei para vocês do Detetive da História, ele é baseado num outro jogo chamado Carmen Sandiego, que era um desenho. E o jogo do Carmen Sandiego também era um jogo de geografia, né? É um jogo onde você tinha uma história de investigação e, conforme você ia recebendo as pistas, você ia fazendo as viagens para capturar o bandido que a Carmen Sandiego estava buscando. Então, baixem também, acho que tem para Android, para vocês darem uma brincada. E o desenho do Carmen Sandiego, a nova versão do Carmen Sandiego, existe na Netflix. Então, se vocês tiverem interesse, procurem dar uma vasculhada nesses dois jogos e assistir um pouco o desenho aí para dar uma descontraída também, que é bem bacana o desenho. Então, o desenvolvimento de jogos podem ser utilizados para desenvolver diversos conhecimentos aí dos mais diferentes componentes curriculares, né? Então, quando você vai trabalhar com jogos, você vai ter a sua construção de roteiro, então construir um roteiro aí, fazer uma narrativa, você está trabalhando com a ideia de letras, né, do português, você vai construir aí os seus cenários, vai trabalhar aí os efeitos especiais, você vai trabalhar aí questões aí ligadas a artes, né? Então, várias questões ligadas à arte. Você vai trabalhar também o raciocínio lógico, né? Então, pelo processo aí de desenvolvimento de programação. Então, esse raciocínio lógico ele vai ser bastante útil para as disciplinas de exatas, né? Você vai trabalhar também o processo de comunicação, né? Porque um jogo educacional, ou qualquer outro tipo de jogo, você não desenvolve sozinho, você tem sempre uma equipe, né? E você vai apresentar para os alunos que essa equipe é multidisciplinar, né? Então, cada um com a sua habilidade, com suas habilidades, pode contribuir aí de maneira significativa no todo na hora de desenvolver os jogos, né? Porque tem pessoas que são boas na parte de desenho, tem pessoas que são boas na parte de escrita, tem pessoas que são boas na parte musical. Então, assim, os diferentes talentos devem ser utilizados numa equipe de desenvolvimento de jogos. Então, é uma equipe multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar vai ter que conversar entre si. Então, você está trabalhando a ideia de comunicação e trabalho em equipe, né? Então, você ter um objetivo e cada membro da equipe usar a sua melhor habilidade para atingir aquele objetivo, né? Então, como nós falamos aí, as artes, a redação, a matemática, através do raciocínio lógico, e se você for trabalhar um tema da própria matemática, vai ser bastante interessante. A física, né? Então, por exemplo, quando você faz a movimentação do jogo dos personagens, então a movimentação de tiro, a movimentação de queda, toda movimentação ela tem uma física, né? Por mais que você esteja no ambiente simulado, você tem que dar um certo grau de realidade para que o jogo seja interessante. Então, muitas vezes você vai ter que trabalhar aí cálculos físicos, né, para você dar uma realidade maior aos seus movimentos, uma realidade maior ao decorrer do jogo. Muito das ferramentas que vocês vão ver aí que vão ser apresentadas no curso, elas já têm essas ferramentas de física embutida. Você vai consumir aí muito dessas ferramentas de física. Mas aí, com você como um mediador do conhecimento, se for trabalhar com seus alunos no desenvolvimento de jogos, vocês podem trabalhar, tá vendo esse recurso que a ferramenta está disponibilizando?
o que tem por trás desse recurso? Como que esse recurso funciona? Aí é a possibilidade de você trabalhar esse conceito com os alunos, né? Biologia, né? Então, o modo como nós enxergamos, por que você utiliza uma determinada taxa de reprodução por segundo. Então, por exemplo, nós falamos em 60 quadros por segundo. Então, por que eu uso 60 quadros por segundo? Por que eu uso uma determinada técnica e uma determinada música? Então, por que porque eu uso uma determinada cor dentro do jogo? Então, todas essas coisas aí estão ligadas à biologia humana, né? Então, como o nosso organismo funciona, né? Posso trabalhar química também, né? Direto ou indiretamente dentro do jogo. Então, as reações químicas do organismo, né? Então, a bioquímica, eu posso explicar um pouco, por que medo, por que euforia, uma série de coisas que eu posso trabalhar aí dentro do jogo, né? E além das possibilidades motivacionais, né? Então, já tivemos algumas experiências aqui no IFE, onde os alunos do ensino médio foram, assim, incentivados aí, a produzir jogos, né? Então, em vez de nós aplicarmos avaliações, né, com o pessoal do ensino médio, nós demos para ele como desafios aí a produção de um jogo abordando um determinado tema. Fizemos lá 3 ou 4 temas, né? Eles poderiam escolher, cada grupo de alunos escolheu um tema, e ao longo do processo de desenvolvimento eles foram explorando os conceitos daquele tema para retratá-los aí dentro da mecânica do jogo. Então, vejam que nós tivemos uma abordagem onde não o aluno é um elemento passivo que somente joga. Ele é um elemento ativo onde ele produz os jogos que ele vai jogar ou que os companheiros de classe vão jogar. Então, isso aí, nas experiências que nós tivemos, tiveram resultados bastante interessantes também, né? Além dos jogos produzidos, o nível de motivação dos alunos foi bastante alto. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a atividade de construção de roteiro, concepção de programas e a forma como que ocorrerá a interação, né? Todo esse processo de desenvolver jogo pode ser explorado com os alunos, né? Então, você vai, além de estar trabalhando o conceito de computacional, né? Está trabalhando lógica, está trabalhando programação, está trabalhando uma série de coisas, você vai ter aí todo um trabalho interdisciplinar. Então, vejam que o projeto de um jogo pode ser aí, às vezes, um projeto que vai envolver professores de todas as áreas. O que é a grande questão de você fazer um trabalho interdisciplinar? Você tem que ter uma sintonia muito grande com os elementos envolvidos nesse trabalho interdisciplinar. Tem que estar todo mundo muito unido, trocando muita ideia, todo o tempo conversando, todo o tempo tendo ideias, ajustando, para que todo mundo consiga falar a mesma língua com os alunos, né? Consiga direcionar os alunos aí para o caminho correto aí para que eles consigam resolver aí as etapas de desenvolvimento. Então, uma das coisas que nós temos como grande desafio, principalmente no modelo de escola que nós temos, é ter esse processo de interação e de colaboração entre a equipe pedagógica, né? Que na maioria das vezes todo mundo se fecha no seu quadradinho, né? Então eu vou dar a minha aulinha de português, o professor de matemática vai dar aula dele de matemática, cada um vai dar sua aula fechado naquele quadrado, correndo para cumprir aquele conteúdo e correndo para aplicar a prova e termina perdendo essa oportunidade de fazer algo diferenciado. É culpa só do professor? Não. Por quê? Porque o professor é aquele cara que ganha pouco, aquele cara que tem que dar um monte de aula para
para ter um salário minimamente decente, muitas vezes tem que ter cargo na prefeitura, cargo no Estado, às vezes até cargo numa instituição particular. Então, assim, é bastante complexo alguém com a carga de trabalho tão alta ter tempo para se reunir com os colegas de equipe e ter essa visão diferenciada de como trabalhar os conteúdos de maneira interdisciplinar, né? Então, assim, aqui no IFE nós conseguimos fazer essa experiência porque o nosso cenário de trabalho é bastante diferente da maioria dos professores, né? Então, quando nós falamos aí de melhoria na educação, a melhoria na educação depende aí de muitas questões, né? Então, de políticas públicas, de formação de professores, de valorização dos professores, da valorização da construção do conhecimento pela sociedade, né? Então, assim, a sociedade realmente valorizar o conhecimento, buscar o conhecimento e valorizar as pessoas que trabalham para ampliar esse conhecimento. Acho que isso é um dos passos mais importantes aí que o Brasil tem que dar, né? Então, não adianta nada somente ficar no discurso da educação, que a educação é importante, que temos que trabalhar a educação, e, no final das contas, a escola virar um ambiente onde o professor tem que trabalhar 14, 16 horas por dia para ter uma renda razoável em escolas diferentes para o aluno vir um depósito, né? Um momento que ele fica estocado lá, onde ele não tem recursos aí para desenvolver diferentes atividades, sejam recursos físicos ou recursos humanos, né? Ele não tem um professor que tenha tempo para acompanhá-lo em diferentes atividades, que tenha tempo para esclarecer dúvidas fora do horário de aula. Então, acho que o passo zero que a educação brasileira tem que dar é repensar o modo como o professor é tratado. Acho que esse seria o passo zero, e o modo como nós formamos professores seria o próximo passo, e as políticas públicas aí do que é escola, de como eu posso fazer para valorizar os meus professores. Acho que é bastante importante a gente, quanto sociedade, né, nós como indivíduos da sociedade brasileira, a gente tem que estar discutindo esse tipo de coisa. Então, aqui um pouco do que nós falamos, né, da criatividade, aí, de maneira contextualizada. Então, tudo isso vai desenvolver o quê? Né? Quando eu passo o bastão para o aluno resolver uma situação, problema, no caso, aí, desenvolver um jogo abordando determinados conceitos. Então, eu passo mais responsabilidade para o aluno, mais autonomia para o aluno, para que ele busque o conhecimento, né, para resolver aquela situação, problema, no caso, desenvolver uns jogos, e que ele aplique esses conhecimentos dentro do ambiente que ele já tem um conhecimento razoável, que é o mundo digital, né? Então, os nossos alunos aí, eles têm um conhecimento aí razoável. Por que a gente vai dizer razoável? Porque eles consomem bastante coisas do mundo digital. Não necessariamente eles produzem vídeos para o TikTok, eles produzem algumas coisas aí que são bastante intuitivas, né? Quase autoexplicativo o modo de produzir, mas coisas mais robustas, eles têm uma certa dificuldade em produzir. Então, a ideia é que nós também incentivemos os nossos alunos aí ter um domínio maior sobre a ferramenta, as ferramentas de tecnologia, né? As ferramentas digitais, não somente usar essas ferramentas mais básicas aí e produzir conteúdo sem grande relevância, né? Que é o que mais nós vemos aí, né, nas redes sociais hoje em dia. Então, agora, nós vamos falar um pouco aí das nossas experiências de uso, né?
Então, produção de jogos, né? Então, eu tenho várias fases na produção de jogos, né? Então, a primeira fase é a fase de conceito, é a fase onde nós vamos fazer aí uma tempestade de ideias, um brainstorm, né? Começar a jogar ideias, né? Não necessariamente analisando se a ideia é boa ou não. Tive uma ideia, vem na minha cabeça, eu vou jogando essas ideias, nós vamos ajustando essas ideias no grupo, e a partir disso nós começamos a construir aí um conceito inicial do que vai ser o nosso jogo. Então, uma linha inicial do qual vai ser o roteiro, a ideia de algumas personagens, a ideia de algumas etapas. A gente vai criando um esqueleto do que vai ser o nosso jogo. Então, a fase de conceito aí é a fase onde eu efetivamente começo a desenhar o que vai ser aí o meu projeto de jogo. Então, eu posso fazer desde um texto escrito, né, como eu posso fazer um storyboard. Então, vejam que aqui eu tenho um storyboard, basicamente, onde eu tenho os desenhos, né, das principais etapas do que vai ser uma fase, e eu faço uma descrição aqui, um texto curto descritivo do que vai acontecer em cada momento, né? Então eu preciso fazer um desenho desse, caprichadinho na minha apresentação lá do meu projeto de jogo. Se para a equipe, se para o grupo, tiver alguém que tem alguma habilidade de desenho, seja mais fácil, de repente, descrever o jogo dessa maneira, beleza, mas nada impede que vocês façam um texto mais descritivo e não usem desenhos. Isso aí eu estou mostrando para vocês técnicas, né, que podem ser utilizadas. E a storyboard, seja tanto para produção de games, seja para produção de filmes, seja para produção de qualquer outra peça audiovisual, ela é bastante utilizada. Veja um outro exemplo aqui, né, de storyboard, né? Então, aqui eu já tenho até mais uma condicional aqui, né? Então, se uma determinada condicional acontece, eu vou seguindo, né? Então, eu começo aqui e vou seguindo alguns fluxos, né? Esse aqui está um pouquinho mais complexo de entender, então também é uma técnica que também é usada. Vejam que não se preocupou tanto com desenhos de tão alta qualidade, se preocupou mais com o fluxo de como a história acontece. Então, também é uma possibilidade, também é um storyboard. Aqui já é algo um pouco mais descritivo, né? Então, vejam que aqui você está fazendo uma descrição, né, do que vai ser o jogo de vocês, né? Então, o gameplay é como eu jogo, né? Então, aqui eu estou explicando um pouco de como eu jogo, o conceito do jogo, os elementos de jogos. Então, aqui eu estou fazendo, vejam que eu tenho menos desenho e eu tenho um pouco mais descritivo, né? Então, é outra técnica também aí que eu posso utilizar aí na construção do meu conceito aí, do meu conceito inicial de jogo. Então, vejam que existem diferentes técnicas, eu vou mostrar para vocês também aí, quando nós falarmos um pouco aí no desenvolvimento de jogos, aí vamos explorar um pouco mais, mas essas são as principais técnicas aí na hora de você começar a fazer o desenvolvimento do seu conceito de jogo. Daí nós temos a área de design, né? Então, fiz o conceito inicial, fiz os primeiros esboços do que vai ser o meu jogo, e a partir desse primeiro esboço eu tenho que começar aí fazer aí tanto
as etapas, os níveis de jogos, tem que desenhar os personagens, tem que desenhar os cenários, tem que construir todo o ambiente que vai existir dentro do jogo e até o modo como eu vou divulgar esse jogo do mercado, como eu vou apresentar aí as questões de marketing no mercado. Então, a fase de design é uma fase que bastante trabalhosa aí, né? Então, a fase que vai tomar bastante tempo aí na hora da construção. Então, é a fase que vocês vão trabalhar bastante aí, a fase de design e desenvolvimento, né? Vocês viram que vocês vão ter aí algumas aulas, né? Alguns encontros aí que nós vamos direcionar para vocês trabalharem nisso, né? Não só nas aulas, mas eu acho importante aí que os grupos se conversem e além do espaço que eu reservei para que vocês consigam realmente fazer essa fase de design aí com bastante sucesso. Programação, né? Então, para eu transportar todo o design, todo o projeto para uma ferramenta digital, eu vou necessitar aí da programação, né? Então, vocês vão ter que aí, em cada equipe aí que se formar, cada grupo que se formar, vocês vão ter que analisar quem tem mais habilidade, ou os que têm mais habilidade para programar, para que vocês consigam aí transportar todas as ideias, ou boa parte das ideias que vocês vão propor aí no projeto de jogo para a programação, né? Então, vejam que tentem, na hora que vocês forem tentar fazer a reunião das ideias do que vai ser o jogo, vocês terem noção que é o escopo de vocês é um escopo reduzido. Tentem fazer um escopo gigantesco, senão vocês não vão dar conta. Ou vocês podem até pensar no escopo maior e, nós vamos apresentar uma fase, uma parte desse escopo, né? Então, quando vocês forem apresentar, vocês deixam claro que a ideia do jogo tem um determinado escopo e que vocês vão construir para apresentação, né, o seu primeiro V0 para análise, para avaliação, vai ser um pedaço do escopo que vocês estão propondo. Então, por quê? Porque a programação também é algo que, às vezes, vai tomar algum tempo de vocês aí, porque tem coisas que vocês vão pensar aí no projeto de vocês que vocês vão ter que analisar. Como que eu faço? E também, nada impede, eu pensei em algo, mas ficou muito complexo para eu programar, eu vou modificar uma parte do escopo da minha proposta. Lembre-se que o projeto é algo vivo, né? Então, não necessariamente o projeto apresentou, ele vai ficar travado, ele não vai modificar. Ou o contrário, eu apresentei algo e eu vi que eu consigo fazer algo além do que eu propus inicialmente. Então, também fiquem à vontade. Então, essa fase de programação vai ser uma fase aí que vocês vão fazer a tradução das ideias em software, né? Então, é uma fase também que exige bastante atenção e que desenvolve aí bastante conceitos aí de lógica e de aprendizagem de uso da ferramenta, né? O som, né? Então, os efeitos sonoros, né? Então, é algo que, para você produzir o processo de imersão, para que a interação do jogador seja mais prazerosa, você tem que trabalhar efeitos sonoros, você tem que trabalhar, às vezes, alguma música de fundo, você tem que trabalhar uma música de abertura do jogo, então é uma fase bastante importante. Na aula que nós vamos falar de recursos de jogos, eu vou passar para vocês também alguns repositórios aí de efeitos sonoros, ou tanto efeitos sonoros prontos, como efeitos sonoros aí que vocês podem
uma ferramenta que vocês conseguem produzir alguns efeitos sonoros simples, né, daqueles joguinhos de 8 bits, né? Então, vocês também não se preocupem. E mesmo se vocês utilizarem algum efeito sonoro, algum som que tenha questões aí, possa ter questões de autoral, como é um projeto simplesmente da disciplina, não tem grandes problemas. Vocês teriam problemas se vocês fossem usar mais comercialmente aí algum efeito, alguma imagem na produção dos jogos de vocês. A produção, né? Então, a produção vai ter o pessoal que vai estar trabalhando em programação, vai ter o pessoal que vai estar ajustando o design, né, para que seja possível ser utilizado na programação, já vai ter alguém fazendo alguns testes, né? Então é aquele momento onde a equipe como um todo vai estar trabalhando aí com o intuito de ter um produto minimamente viável, né? Você chegar com um produto minimamente viável aí ao final do processo de desenvolvimento, né? Então, você vai ter alguém que vai estar coordenando os trabalhos, você vai ter gente que vai estar analisando como os trabalhos estão se desenvolvendo, o que está acontecendo, se realmente está progredindo, e depois, quando você começar a ter alguma coisa que possa ser testado, você vai testar também aí para ver se o resultado que se chegou foi o resultado proposto aí no projeto. Então, nós temos dentro disso o desenvolvimento como um todo, né? Que vai juntar todo mundo aí, toda a equipe também para chegar ao resultado final. Certo, pessoal? E aí? Dúvidas? Nenhuma, professor. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, certo? Os grupos, como serão montados, vocês vão conversar entre vocês. São grupos de até 4 pessoas, então acho que vocês já devem ter grupos de comunicação entre vocês, né? Entre todos os alunos, e vocês vão se combinar entre vocês. O que eu sugiro sempre para os alunos? Busquem montar grupos que tenham pessoas que tenham diferentes habilidades, né? Então, não adianta montar um grupo só com programadores se você não tem alguém que entenda de um pouco de design, um pouco de educação e de outras áreas, né? O Hugo já é um cara que já tem técnico de informática, já estudou programação, ele vai ser bastante requisitado aí, pelo jeito. Mas Então, busquem sempre isso. Busquem montar grupos que tenham diferentes talentos no grupo aí, para que todo mundo consiga se ajudar, né? Então, acho que essa é a minha recomendação aí, que eu sempre faço para o pessoal aí das turmas. Então, pessoal, muito obrigado pela presença aí. Ao final da aula, eu vou disponibilizar essa aula gravada aqui para vocês lá no Moodle. Para os companheiros que não conseguiram assistir hoje, dê um toque para eles que eles podem dar uma olhada na aula e, se tiverem dúvida, entrem em contato. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom final de semana, bom carnaval e até a próxima sexta.